Boa noite, tá aqui 31. Essa é mais uma aula para a disciplina de Biologia 3, onde a gente inicia agora a respiração celular. Então, a respiração celular é o principal processo onde a gente obtém energia. O nosso corpo ele necessita de energia para fazer as atividades que ele necessita. Então, a gente tem que ter uma fonte energética que vem através dos alimentos. A gente usa carboidratos e lipídios como principal fonte energética e a gente armazena essa energia vinda dos alimentos para utilizá-la quando necessário. Qual é a principal molécula que a gente utiliza para gerar a molécula de energia? Lembram que a molécula de energia é o ATP. A gente tem outras moléculas como o NAD, o FAD. Porém, a molécula de ATP é aquela mais potente e é a que a gente constrói, né? A que a gente faz durante a respiração celular, que é para poder armazenar e utilizar quando necessário. Então, a gente precisa tirar a glicose, que é açúcar, dos alimentos para gerar, através dele, gerar energia. Então, lembram lá do metabolismo celular, do catabolismo e anabolismo, que a gente quebra as moléculas e transforma elas em moléculas menores para depois utilizá-las. Então, a gente vai pegar a glicose vinda da alimentação e vai utilizá-la para criar energia, para gerar energia para o nosso corpo. Isso acontece em vários processos químicos, onde eu vou ter a ajuda das enzimas, que são moléculas aí catalisadoras, aceleradoras e facilitadoras para essas reações acontecerem. Então, se tem duas formas de obter energia, através da fermentação e através da respiração. A fermentação ela é composta de apenas uma fase, é a glicólise. Já a respiração celular é composta de 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Então, eu tenho 3 etapas, uma anaeróbica, sem a presença de oxigênio, e 2 aeróbicas, com a presença de oxigênio. Já na fermentação, eu só tenho a via glicolítica, uma etapa apenas. A gente vai ver mais na frente todas elas. A aula de hoje a gente vai ver respiração celular, a primeira etapa de glicólise. Então, as reações químicas acontecem para que haja degradação de compostos e a gente consiga gerar moléculas de ATP. Então, para iniciar os processos, eu preciso de energia. Para executar as funções do meu corpo, eu preciso de energia. De onde eu tiro? Dos alimentos. Quais são as moléculas que eu tiro do alimento como fonte de energia? Glicose. Então, quando a gente faz fermentação, a gente está utilizando a glicose para gerar energia. Se eu tenho uma alimentação regrada, então quando a gente faz dieta, por exemplo, a gente está utilizando como fonte energética as nossas reservas, porque eu diminui o suprimento de glicose. Então, aí a gente consegue utilizar a reserva e consegue emagrecer. Então, a fermentação eu tenho dois tipos, láctica e alcoólica. E na respiração celular eu tenho 3 processos: glicólise, que é comum nas duas, tanto na fermentação quanto na respiração celular, acontece glicólise. Aí na respiração celular, continua a glicólise com o ciclo de Krebs, um produto final de vai dar início ao próximo ciclo. E eu tenho a cadeia transportadora de elétrons, que é a terceira etapa. Aqui eu tenho um esquema de uma molécula de glicose entrando dentro da célula, passando pela bicamada fosfolipídica, e ela vai ser presa por essa célula para que ela não consiga sair. Então, ela veio do meio externo e entrou na célula, tá? Intracelular. Então, a respiração celular acontece em 3 etapas: glicólise ou via glicolítica, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, também conhecida como cadeia transportadora de elétrons. Então, dessas 3 etapas, vamos ver hoje a glicólise.
Então, a glicólise ela acontece em 10 reações químicas. Existem muitas outras reações entre uma e outra, porém a gente vai ver de forma mais ampla, de forma mais geral, essas 10 reações. Então, a primeira reação da glicólise é uma fosforilação, ou seja, eu vou mexer em fosfato. Então, a primeira transformação é uma enzima vai pegar o ATP e vai retirar um fosfato dele. Lembram-se lá que o ATP é trifosfato, o P é de fosfato. Então, eu vou tirar um fosfato dele e vou ligar na minha molécula de glicose. E ele vai virar ADP, de fosfato. Ele tinha 3, eu tirei 1, ele vai ficar com 2. E vai ser solto lá na minha célula. Isso, quando a gente tira ou quando a gente põe fosfato, a gente chama de fosforilação. Quem vai fazer isso para mim vai ser uma enzima chamada exoquinase ou exocinase. Todas elas, toda vez que tiver sinase ou quinase, é uma enzima que vai adicionar ou retirar fosfato. Qual é a finalidade? Manter energia dentro da célula. Por que isso? Minha molécula de glicose, ela entraria na célula e depois ela poderia sair, passar novamente pela bicamada fosfolipídica. Porém, o fosfato ele é negativo e se eu prendo ele, a minha glicose, eu impeço ela de sair. A célula deixa ela em cárcere privado. Então, a primeira reação acontece da glicólise para a gente prender a molécula de glicose dentro da célula, porque a gente precisa dela para gerar energia. Então, eu não posso perder a oportunidade de gerar energia. Se eu não prender o fosfato a ela, ela vai embora. Então, para prender ela dentro da célula, na hora que meu ATP vê uma molécula de glicose, ele vai numa paixão louca e se prende a ela. Solta um fosfato e se prende a ela, porque aí ela não consegue mais sair, ela fica prisioneira da célula. Então, o produto final, né, eu tenho uma molécula de glicose e quando eu colo um fosfato nela, eu vou ter glicose 6-fosfato. Por que glicose 6-fosfato? Porque agora no carbono 6 eu tenho uma molécula de fosfato. Então, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e no carbono 6 eu tenho fosfato. Então, eu vou ter uma glicose 6-fosfato. Quem faz isso aqui para mim? Tira o fosfato do ATP e coloca na molécula de glicose. Quem faz isso para mim? Uma enzima. Como é o nome dela? Exoquinase. Toda vez que terminar em quinase ou cinase, essa enzima quer dizer que ela vai mexer com fosfato. Aqui eu tenho uma simulação da camada, né, fosfolipídica da minha célula, onde a molécula de glicose entrou e pode sair. Do mesmo jeito que ela entrou, ela pode sair. Seletivamente permeável, lembra? Então, a gente prendeu o fosfato nela para que ela não consiga mais sair. Então, para iniciar a glicólise, eu gastei um fosfato do meu ATP. De onde veio esse ATP? Ele estava livre, nadando lá no citoplasma, para ser utilizado quando necessário. A gente tem vários e vários ATPs assim, dando sopa. Então, a segunda reação da glicólise é uma conversão. Eu vou pegar a molécula de glicose 6-fosfato e uma enzima vai converter ela para uma molécula de frutose 6-fosfato. Por que isso? Porque são moléculas parecidas. Porque mais na frente a gente vai pegar essa molécula, partir e transformar em duas. Eu tenho uma, vou transformar em duas. Então, daqui por diante, eu vou tentar deixar elas o mais assimétrica possível dos dois lados, mais parecida dos dois lados. E para fazer esse processo, eu inicio com essa conversão. Uma enzima chamada isomerase, quando a gente fala em isômeros, a gente quer dizer parecidos. Então, uma enzima chamada isomerase vai fazer a glicose se converter em frutose, que é uma molécula parecida. Na minha terceira reação, eu vou ter a frutose 6-fosfato, que veio da outra reação. Nela,
eu vou ter uma enzima, olha lá, sinase. Lembra? Se essa enzima tiver sinase ou quinase, ela vai fazer o quê? Mexer com fosfato. Aqui eu tenho a utilização do meu segundo fosfato, ó, do meu segundo ATP, para iniciar essas reações. Então, eu vou pegar a frutose 6-fosfato e essa enzima, fosfofrutossinase, vai pegar um ATP que estava livre, tirar um fosfato dele e adicionar na molécula de frutose 6-fosfato. Ela era 6-fosfato porque tinha um fosfato no carbono 6. Agora ela vai ter um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 6. Então ela vai ser frutose 1,6-bifosfato, porque eu tenho 2 bi de 2 fosfato. Um fosfato no carbono 1, um fosfato no carbono 6. Minha quarta reação, eu vou ter quebra dessa molécula. Então, eu vou pegar essa molécula que a gente estava deixando simétrica, lembra? O mais parecida possível dos dois lados. E eu vou quebrar ela no meio. Quem faz essa quebra para mim é uma enzima chamada aldolase. Então, essa aldolase vai quebrar essa molécula no meio, me gerar duas moléculas. Porém, a única molécula que dá continuidade é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, quando eu quebrei, eu gerei um gliceraldeído 3-fosfato e gerei um dihidroxicetona-fosfato. Preciso transformar essa molécula em uma dessa, porque essa daqui vai dar continuidade. E é o que a gente vai fazer na próxima reação. Então, eu já tenho aqui um gliceraldeído 3-fosfato pronto. Vou pegar essa molécula daqui e vou transformar em outro gliceraldeído. Então, eu vou converter a dihidroxiacetona-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Quem faz isso para mim é uma enzima chamada isomerase, triose-fosfato isomerase, aí no caso. Lembram lá que a gente já teve outra enzima isomerase que converteu a glicose em frutose? Então, do mesmo jeito, ela vai converter a dihidroxicetona em uma molécula similar a ela, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, de agora por diante, eu tenho um gliceraldeído daqui e um gliceraldeído que eu já tinha antes, né? Eu tinha esse e formei outro com esse. Então, agora eu tenho dois gliceraldeídos 3-fosfato. Isso quer dizer que todas as reações de agora por diante, dessa quinta reação em diante, todas as reações vão acontecer duplas, né? Porque eu tenho duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Agora, na sexta reação, eu vou ter a adição de um fosfato inorgânico. Esse PI é fosfato inorgânico. É um fosfato que ele é mais fraquinho do que o fosfato do ATP. Mas a gente vai transformar ele, vai carregar ele para ele ser tão potente quanto. Então, aqui na sexta reação, eu vou ter a conversão, né, dessa dihidroxicetona-fosfato para o gliceraldeído 3-fosfato. Eu tenho aqui o gliceraldeído. Aí, eu vou utilizar, lembra lá que eu falei da molécula de NAD e FAD? FAD a gente vai ver mais na frente, no ciclo de Krebs. E aqui é a minha primeira molécula NAD carregada. Então, essa molécula NAD, ela fica lá soltinha no meu citoplasma também, esperando ser carregada. Ela é carregada pelo hidrogênio. Então, aqui eu vou ter a formação de um NAD mais H, porque aqui eu vou entrar uma molécula de oxigênio, o gliceraldeído, a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, vai carregar essa molécula de NAD para mim e vai transformar o gliceraldeído 3-fosfato em um 3-bisfosfoglicerato. Então, aqui eu tinha um fosfato apenas, agora eu terei 2 fosfato, por quê? Quem entrou aqui foi meu fosfato inorgânico, que estava solto no meu citoplasma. Então, para que isso acontecesse, entrou uma molécula de água e entrou uma molécula de fosfato
inorgânico. Agora, a gente vai pegar essa molécula na sétima reação, né? Eu vou pegar essa molécula de um 3-bifosfoglicerato e vou adicionar esse fosfato dessa molécula em um ADP que estava livre no meu citoplasma, gerando assim um ATP. Aqui, então, eu vou ter minha primeira molécula de ATP formada. Lembram lá que eu gastei duas, né? Para iniciar. E aqui eu tenho minha primeira molécula de ATP formada. Olha lá a enzima sinase. Toda vez que tiver sinase ou quinase, eu tenho emprego, né? Movimentação aí de fosfatos. Então, eu tenho um 3-bifosfoglicerato que vai perder o fosfato. Esse fosfato vai para uma molécula de ADP que estava livre no citoplasma. Quando ele tem dois fosfatos que ganha mais um, ele vai virar uma molécula de ATP. E essa molécula agora vira uma molécula de 3-fosfoglicerato. Agora, a oitava reação vai ter uma mudança de posição do fosfato. Eu tenho 3-fosfoglicerato, vou ter uma enzima chamada mutase. Essa enzima mutase é aquela que muda de posições. Então, eu vou ter um fosfato aqui e vou subir esse fosfato para aqui, ó. Tá a mesma molécula. Eu peguei o fosfato daqui e essa enzima subiu esse fosfato para cá. Por que isso? Porque eu quero expulsar esse fosfato dessa molécula, para ele gerar mais ATP. Como é que eu faço isso? Só que primeiro eu tenho que carregar ele, para ele ficar bem forte e conseguir formar o ATP. Então, eu vou colocar ele para uma posição onde ele fique e tenha que ser expulso. Por que ele tem que ser expulso aqui? Porque eu tenho aqui um oxigênio que é negativo e eu estou colocando esse fosfato bem pertinho dele. Cargas iguais se repelem. Então, quando eles estiverem próximos, esse fosfato vai ser repelido dessa molécula. Aí eu tenho a nona reação, onde ocorre uma desidratação, uma perca de uma molécula de água. Por que isso acontece? Para que essa molécula fique menos estável ainda e esse fosfato seja expulso. Quem faz isso para mim é essa enzima chamada enolase. Então, o 2-fosfoglicerato vai perder essa molécula aí de água e vai se transformar em fosfoenolpiruvato, que o piruvato é meu produto final, que vai dar início, através dele a gente vai ter aí a formação do ciclo de Krebs, que é a próxima etapa. Então, tá bem pertinho aí da gente ter piruvato. Lembrando que eu vou ter duas moléculas dessa, né? Desde que a gente fez lá a dupla molécula, tudo tá acontecendo em dobro. E eu tenho a 10ª reação, onde eu vou ter outro ATP formado. Lembram lá o fosfato que a gente estava colocando para ser expulso? Agora, uma enzima sinase, a piruvato sinase nesse caso, vai retirar esse fosfato, adicionar ele no ADP que estava livre, e aí eu tenho transformação de um ATP. E agora, com a saída desse fosfato, eu tenho uma molécula de piruvato. Agora, no caso, duas moléculas de piruvato. Então, a glicose acontece através de 10 reações químicas que são catalisadas por enzimas. Essas enzimas vão fazer as transformações necessárias na molécula de glicose até que gerem duas de piruvato. Então, entra uma de glicose e no final da glicólise, da quebra dessa molécula de glicose, eu terei duas de piruvato. Formação de um NAD+, e formação aí de ATPs. Então, eu tenho formação de uma molécula, gasto de duas moléculas de ATP no início, né? E formação de ATPs. Então, a glicólise, basicamente, é a lise, a quebra da molécula de glicose, onde a gente vai gerar com ela moléculas carregadoras de energia, para a gente utilizar quando necessário. A glicólise, ela acontece
no citoplasma das células. As próximas etapas vão acontecer dentro da mitocôndria. Porém, essa primeira etapa de glicólise acontece no citoplasma. Quais são os produtos da glicólise? Eu terei 2 NADs, porque a gente tem reações em dobro, né? Eu terei 2 NADs mais 2H. Eu terei um saldo de 2 ATPs. Por que um saldo de 2? Porque eu gerei 2 ATPs e eu consumi 2 ATPs. Então, eu gerei 4, ATPs e eu gastei 2 ATPs no início. Então, eu tenho um saldo de 2 ATPs. E foram produzidos 2 ácidos pirúvicos ou piruvato. Então, o resumo da glicólise. Vem do grego glikos, que significa açúcar, e lisis, que é quebra. Então, eu tenho quebra de açúcar. É um processo anaeróbico, ou seja, sem a presença de oxigênio. E eu tenho a degradação da glicose, que tem uma molécula de C6, carbono, hidrogênio 12 e oxigênio 6. Eu vou pegar essa molécula e vou transformar ela em 2 moléculas de piruvato, que vão ter em sua estrutura aí metade dos componentes. Ó, eu vou ter aí carbono 3, vou ter hidrogênio diminuo, né, porque eu tive formação dos NADs. Eu tenho aí hidrogênio 4 e eu tenho oxigênio 3 e as moléculas de ATP. Aqui um resumo de todas as etapas. Na glicólise eu tenho 6 carbonos, que é degradada por uma cascata de reações enzimáticas para gerar 2 piruvatos, onde cada um tem 3 carbonos. A energia liberada é conservada na forma de ATP, ou seja, a gente cria os ATPs e os NADs. Acontecem 10 reações enzimáticas catalisadas por enzimas livres no citosol, no citoplasma. E eu tenho aí 2 fases, uma fase preparatória, que é aquela onde eu gasto os ATPs, e eu tenho a fase compensatória, que é quando eu crio os ATPs. Aqui tem um balanço, né, um resumão de tudo que acontece das enzimas que participam de cada etapa. E muito obrigada. Qualquer dúvida estou à disposição. Bom estudo a todos.